Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Gonçalves, sou cirurgião dentista e criador do canal Motivando Dentistas e vamos para mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto que está em alta agora, é o assunto do momento, basicamente em todas as redes sociais só se fala disso, que é o quê? Que é a situação que está acontecendo aí com a Odonto Company, né? Pelo que tem falado aí pelos sites de notícias, a gente tá vendo aí que aparentemente mais de 600 clínicas, né, estão para fechar aí esse ano em 2025, beleza? Então assim, me perguntaram muito a respeito desse assunto, qual a minha opinião, o que eu acho dessa questão, né? Perguntaram para mim lá no Instagram, recebi vários directs, conversei com muitos dentistas e muitos estudantes de odontologia a respeito disso lá no Instagram. Teve gente perguntando aqui também no YouTube, através de comentário, qual a minha opinião. Então assim, galera, o que eu vou fazer para dar a minha opinião aqui? Eu não sei se vocês pararam para ler a matéria, mas existe uma matéria a respeito desse assunto que está no Jornal do Brasil. Inclusive eu vou deixar o link dessa matéria. Eu estou com o meu notebook aberto aqui na minha frente. Eu vou ler essa matéria com vocês, tá? Ler a matéria toda. Durante a matéria eu vou fazendo os meus comentários e no final eu vou fazer as minhas considerações, beleza? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, essa matéria está na internet, todo mundo pode ter acesso a ela. Ela é do Jornal do Brasil, ela foi publicada aí pelo Informe Econômico. Aí tá assim, ó, título da matéria: Crise na odontologia franchising. A implosão da Odonto Company após fusão controversa. Essa matéria foi publicada no dia 12 de maio de 2025. Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de maio de 2025, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar a ler a matéria aqui. A Odonto Company, até então considerada uma das maiores redes de franquias odontológicas da América Latina, a gente sabe que a Odonto Company lidera esse ranking, né? Com relação à quantidade de clínicas abertas, com relação à quantidade de franqueados, beleza? Está no centro de uma grave crise que coloca em xeque não apenas seu modelo de negócios, mas a saúde de milhares de pacientes e o futuro de centenas de empreendedores. A gente sabe, galera, imagine, vamos falar primeiro dos pacientes. Imagine os pacientes que, por exemplo, estão em tratamento, não conseguiram finalizar o tratamento ainda. Imagine os pacientes que, por exemplo, pagou todo o tratamento e dá de cara com uma notícia dessa. Imagine o desespero. Caraca, eu paguei todo o meu tratamento, ou eu estou em tratamento e agora eu não vou conseguir terminar o meu tratamento. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Às vezes o paciente está em tratamento, mas são tratamentos mais simples. De repente uma carezinha, alguma coisa. Mas imagina um paciente que, por exemplo, está em processo de tratamento de implante, fazendo implante, sabe? Imagina um paciente que, por exemplo, está recém-operado, entende? Um paciente que às vezes está aguardando a prótese, o protocolo definitivo ou provisório, sabe? Imagine o que não está passando na cabeça desses pacientes assistindo isso aqui, entende? Imagine quantos milhares de pacientes não serão lesados por conta disso. E não somente os pacientes, mas também os empreendedores, ou seja, os franqueados, tá? Mas vamos dar continuidade e a gente vai conversar sobre isso durante o transcorrer da matéria, beleza? Mas vamos lá. Após uma polêmica fusão com duas marcas concorrentes, a rede enfrenta um colapso operacional sem precedentes. Galera, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu ouvi falar, eu não vou dizer que sim, tá, galera? Mas eu ouvi falar que o dono da Odonto Company também é dono da Orthopride e da Oral Sim. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Aí vamos lá, dando continuidade. O modelo de franquia adotado, que promete sucesso baseado na força da marca, tem se mostrado um sistema desequilibrado. Os franqueados, olha isso aqui, presta atenção. Os franqueados são obrigados a pagar royalties brutos de 9% sobre o faturamento. Galera, uma coisa é você pagar royalties em cima de um faturamento
digamos assim, faturamento líquido, sabe? Outra coisa é você pagar royalties brutos em cima de faturamento bruto. Ou seja, para quem não sabe, diferença de faturamento bruto para faturamento líquido. Tá? Às vezes você não sabe, quero explicar. Faturamento bruto é aquele faturamento total que você tem no mês. Entende? O seu consultório da sua clínica. Só que o seu consultório ou a sua clínica, você tem as despesas. Você tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar os materiais de consumo, tem que pagar laboratório, tem que pagar os dentistas, os colaboradores, os funcionários, tem que pagar todo mundo. Então, assim, quando você tira todas as despesas, tudo do mês, o que sobra é faturamento líquido, sabe? Ou seja, como se fosse o lucro, entende? Só que uma coisa é você pagar, né, royalties em cima de um faturamento líquido, ou seja, em cima do seu lucro. Outra coisa é você pagar em cima do total de tudo, sabe? Em cima do faturamento bruto, olha isso. E 9%. Galera, 9% é coisa pra caramba. Por quê? Porque é muito complicado, né? Tem muita gente que pensa assim, caraca, aquela clínica fatura muito. Só que da mesma forma que ela fatura muito, ela tem uma despesa muito grande. As pessoas, né, é engraçado, quem enxerga de fora não tem noção do que acontece dentro. É normal, isso é extremamente normal, tá? Um dentista que nunca teve consultório, que nunca teve clínica, ele acha que o dono da clínica tem que pagar muito imposto, que não sei o que. É um pensamento completamente errado, tá? Que muitos dentistas têm. Só que ele só muda esse pensamento, ele só consegue entender o lado do dono da clínica, do consultório, né? Quando ele se torna um dono de clínica ou consultório. Aí ele vai enxergar o que acontece por trás das cortinas, entende? Mas não é assunto para esse vídeo, não. Então, assim, galera, 9% sobre o faturamento. Cara, é coisa pra caramba, porque o dono da clínica, ele tem que se preocupar em pagar 9% de royalties, né? O que é royalties, galera? Para quem não sabe, é você pagar essa porcentagem de 9%, é um valor que você paga pro dono da franquia, todos os meses. Você tem que pagar esses 9%, entende? Para quem não entende, é assim, quando você abre uma franquia, independente de qual franquia seja, não é só você ir lá pagar para abrir a franquia. Todos os meses você tem que pagar uma porcentagem para o dono da franquia também, entende? Porque o dono da franquia, ele quer um faturamento recorrente. Todos os meses ele quer ganhar alguma coisa. Aí é onde entra os royalties, entendeu? Mas por que você paga os royalties? É como se você estivesse utilizando a marca, sabe? E aí o dono da franquia, o que ele faz? É ele que faz propaganda, é ele que faz o marketing para você, é ele que te dá o suporte, tá? Jurídico, se necessário, entende? É isso que o dono da franquia faz com essa porcentagem que você paga para ele. Só que, nesse caso aqui, em específico, vocês vão ver durante o transcorrer da matéria, parece que não estava acontecendo isso, beleza? Aí vamos lá. Aí os franqueados são obrigados a pagar royalties brutos de 9% sobre o faturamento, além de taxas sobre compras de insumos. Olha isso aqui. Que devem ser adquiridos exclusivamente dos fornecedores indicados pela franqueadora. Então, galera, para vocês poderem entender, além de pagar os 9% de royalties, que para mim 9% é um valor, é uma porcentagem muito alta, tá? Você é obrigado a comprar os insumos com uma empresa, com um fornecedor específico indicado ali pela franqueadora, ou seja, pelo dono da franquia. Então você não tem autonomia para você comprar os seus materiais de consumo, os seus insumos onde você quer. Você não tem essa autonomia, você não pode fazer isso. Você tem que comprar, né? Aqui, ó, devem ser adquiridos exclusivamente, ou seja, você é obrigado a comprar os insumos com fornecedores indicados pela franqueadora. Aí o que acontece? Esses fornecedores, por sua vez, garantem comissões vultuosas para a matriz, enquanto aumentam os custos para as clínicas. Ou seja, o que acontece? O dono da franquia ganha de todos os lados. Ganha os 9% do royalties, ganha ali as comissões elevadas, né, da venda desses insumos para os franqueados, tá? Aí vamos lá, dando continuidade.
Sistema de gestão falho e sem suporte. Mesmo com essa alta carga de taxas, a franqueadora não oferece um sistema de gestão eficiente. Pior, empurra os franqueados à contratação de um sistema terceirizado, com custo adicional. Cara, olha isso. Você tem que pagar 9% de royalties, você é obrigado a comprar os insumos com um fornecedor específico aqui da franqueadora. Você tem que contratar um sistema terceirizado com custo adicional, então você tem que pagar, ainda tem que pagar para utilizar o sistema, né? E o sistema sem real integração com a operação da franquia. Então, assim, galera, aí detalhe, dando continuidade aqui, empurra os franqueados à contratação de um sistema terceirizado com custo adicional e sem real integração com a operação da franquia. Então, assim, galera, a gestão ainda é falha, o sistema é ruim, sabe? E todo mundo sabe que quando você tem um negócio, seja ele qual for o seu negócio, uma das peças fundamentais para poder manter o seu negócio funcionando aberto é gestão. Todo mundo sabe disso, né? Hoje em dia nós temos aí a gestão, o marketing, captação de paciente, fidelização de paciente, ou seja, captação de cliente, fidelização de cliente. Inclusive, tudo isso eu trabalho na minha mentoria, tá, galera? Para quem não sabe, quero até aproveitar a oportunidade. Na minha mentoria, eu trabalho tudo isso com os meus mentorados, tá? A minha mentoria ela é exclusiva. Eu agora abri vaga para mais 3. Então, assim, eu estava trabalhando exclusivamente com 5 mentorados, tá? Então, todo dia eu tinha uma reunião. Então, assim, o que eu trabalho na mentoria? A gente trabalha gestão de consultório e clínica, né? Abertura de consultório e clínica para aquele dentista que está com um pouco de dúvida como é que faz, compra de material, captação e fidelização de pacientes, marketing, enfim, eu trabalho com vários pontos na minha mentoria, beleza? Então, quando a gente pensa em gestão, a gestão é uma das peças fundamentais para poder manter o seu negócio funcionando. Se você não fizer uma boa gestão do seu negócio, ele tende a quebrar, aumenta a chance de quebrar. Porque se você não faz uma gestão correta, você não tem noção de qual real situação financeira do seu negócio. Você não sabe ao certo o que você tem de receita, você não sabe ao certo o que você tem de despesa. Às vezes, contas acabam passando e você tem que pagar com juros depois. Então, assim, galera, a gestão é uma peça fundamental, então tem que ser muito bem feita, tá? E nesse caso, você acabou tendo aí um sistema de gestão falho e pior ainda, sem suporte, beleza? Aí vamos lá. Infrações trabalhistas e fiscais. As denúncias vão além. Há relatos consistentes de que a franqueadora orienta os franqueados a contratarem dentistas como pessoa jurídica, sem vínculo formal, em clara violação às normas trabalhistas. Ou seja, a franqueadora, o dono da franquia, né? Tá aqui, ó. Orientava orienta, tá, galera? Orientar é uma coisa, obrigar é outra. Orientava os franqueados a contratar dentistas como pessoa jurídica. Por que como pessoa jurídica? Para não criar vínculos empregatícios, assim. E outra coisa, para o dentista, quando for mandado embora, ele não tem direito a nada, sabe? Seguro-desemprego, aos seus benefícios. O dentista é mandado embora com uma mão na frente e outra atrás. Tchau, segue tua vida. O dentista não recebia nada. Por isso que eu orientava a contratar os dentistas como caráter, né, aqui de pessoa jurídica, beleza? Além disso, circulam informações de que os franqueados seriam incentivados a adotar práticas de evasão fiscal. Colocando os empresários em risco jurídico direto. Galera, para quem não sabe o que é evasão fiscal, vou tentar explicar para vocês de forma simples aqui. Evasão fiscal é uma forma de você não pagar tributos, só que de forma ilícita, tá? De forma errada, criminosa, digamos assim. Existem maneiras, por exemplo, empresas que faturam muito, milhares e milhares e milhares, né, no ano. Existem formas lícitas, tá? Dentro das normas, certinho, dentro da lei, existem formas de você pagar menos imposto, menos tributos.
Por isso que existem advogados e especialistas nessa área, tá? Advogado tributário, da área tributária, alguma coisa assim, e os contadores também. Então, essas empresas que faturam milhares e milhares e milhares de reais, né? Milhões, milhões e milhões, o que essas empresas fazem? Contratam esses advogados, se eu não me engano, advogados tributários, da área tributária, contador, para quê? Para poder procurar brechas na lei para poder pagar menos imposto. Só que isso é uma forma lícita, uma forma legal. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, os franqueados seriam incentivados a adotar práticas de evasão, ou seja, não pagar tributo, só que de forma ilícita, de forma errada, tá? E, obviamente, que acaba colocando os empresários em risco jurídico direto. Mas vamos lá. Saturação do mercado e colapso de unidade. A expansão desenfreada, sem qualquer estudo de viabilidade territorial, transformou diversas cidades em verdadeiros campos de batalha. Clínicas da rede são abertas em ruas vizinhas, sufocando a própria base de franqueados. Cara, olha isso aqui. Imagine você pagar uma fortuna para poder abrir uma clínica, abrir uma franquia dessa, e logo na outra esquina vem um outro franqueado e abre uma outra franquia igual a sua. Ou seja, aí vem um outro ali, na outra esquina abre outra. Ou seja, começa a virar aquele campo de batalha, pô. Entende? Aí reduz custo, às vezes o que começa a acontecer? Reduz valor cobrado por procedimento. Aí eu não sei o que acontecia internamente, sabe, galera? Eu não sei o que acontecia internamente, mas começa a criar um campo de batalha, entende? E assim, umas vão sofrer mais que as outras. Isso acontece, normal no campo de batalha. Alguém vence, e se alguém vence, o outro perde. É assim que funciona. Só que, galera, olha que sacanagem isso aqui. Você paga uma fortuna e não tem nenhum estudo aqui, né, de uma viabilidade territorial. Então, assim, o franqueado abriu uma clínica aqui. Então, essa clínica está aberta aqui, a outra só pode abrir não sei quanto de distância, baseado na população, entende? Dentro de um raio. Então, precisa ter um estudo para aquele franqueado não ser prejudicado, entende? É assim que funciona. Você paga uma fortuna para poder abrir uma clínica dessa e acaba, por conta da falta de controle, abre uma outra ali depois. Então, eles se prejudicam, os próprios franqueados se prejudicam, sabe? E sem ter culpa. Eles não têm culpa disso. Aí, vamos lá. Empreendedores, muitos deles investindo suas economias de uma vida, galera. Então, isso aí, todo mundo sabe que abrir uma franquia, principalmente da área odontológica, não é barato, sabe? Vamos ver aqui? Deixa eu até procurar aqui. Vamos lá, deixa eu ver quanto é que custa para abrir uma franquia da Odonto Company. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, ó. O custo, aqui eu estou vendo pela visão geral criada pela inteligência artificial no Google, tá? O custo para abrir uma franquia Odonto Company varia de acordo com o modelo de franquia e a localização. No entanto, a empresa oferece diferentes modelos de franquia com investimentos que variam de 150 mil a 300 mil, galera. Olha isso. Para a cidade até 80 habitantes. E a partir de 300 mil, caraca, a partir de 300 mil para cidades com mais de 150 mil habitantes. Ou seja, se a cidade tiver mais de 150 mil habitantes, o franqueado vai pagar mais de 300 mil reais para poder abrir a franquia. E além de você investir esse dinheiro todo, mais de 300 mil reais, todos os meses você tem que pagar os 9% de royalties, você tem que comprar insumos com fornecedores específicos ali da franqueadora. Galera, é uma porrada, hein? Por isso que tá aqui, ó. Empreendedores, muitos deles investindo suas economias de uma vida. Então o cara ficou anos da vida juntando dinheiro, abre uma franquia e acaba tudo indo por água abaixo. Aí, complementando aqui, ó, esses empreendedores veem seus negócios naufragarem por falta de suporte
alta competição interna e uma gestão central que parece priorizar apenas o lucro da franqueadora. É complicado, galera. Vamos lá. Com o tempo, o cenário se agravou. Clínicas fechadas, estruturas abandonadas, profissionais sem salário, franqueados endividados e milhares de pacientes lesados, que foi o que a gente conversou lá atrás. Em algumas regiões, o colapso da operação gerou até mesmo um alerta para problemas de saúde pública, dada a interrupção de tratamentos e abandono de pacientes. Foi o que a gente conversou. Imagine vários pacientes que estão em tratamento e do nada, a clínica fecha e não tem mais tratamento. Acabou. Imagine, às vezes, um tratamento caro que o paciente pagou e não consegue terminar. Vamos lá. Fundador deixa o barco. Em meio ao caos, o fundador da rede teria iniciado a venda e encerramento de suas operações próprias, evidenciando uma possível tentativa de se desvincular de um modelo que se tornou insustentável. Ou seja, ele identificou que essa situação estava acontecendo, agora ele vai tentar se desvincular, né? Aí vamos lá. Estima-se que mais de 600 unidades podem fechar ainda em 2025, sendo uma das maiores crises da história do franchise brasileiro. Uma franquia ou apenas uma marca? Diante de tantos problemas, especialistas já questionam. A Odonto Company ainda pode ser considerada uma franquia real ou tornou-se apenas uma licença de uso de marca? Sem operações consolidadas, sem suporte, sem compliance e sem sustentabilidade financeira para os franqueados, o modelo parece ter implodido. Ou seja, o franqueado, ele abre uma franquia, paga uma fortuna, o cara não tem autonomia para fazer nada, ele é laçado de todos os lados, então precisa seguir à risca tudo que está ali, senão provavelmente ele vai ser penalizado, acredito eu. O cara não tem sustentabilidade financeira para o franqueado, o cara não tem suporte, o cara não tem nada. Então fica difícil realmente digamos assim, como é que eu posso explicar? Esse tipo de franquia realmente se sustentar por muitos e muitos anos, entende? Não tem jeito, uma hora ia dar problema, e foi o que aconteceu agora, tá? A situação exige resposta urgente dos órgãos reguladores, ou seja, do Conselho Federal de Odontologia e do MP, né, do Ministério Público. Afinal, o que está em jogo não é apenas a sobrevivência de empresários, claro, né, mas a saúde de milhares de brasileiros. Foi o que a gente falou, cara. Os franqueados vão ser muito lesados aqui, tá? E os pacientes, muito mais, tá? Então vamos lá, galera, aqui a gente finaliza a matéria. Então agora deixa eu falar as minhas considerações para vocês. Já estamos em 23 minutos de vídeo, né? Mas assim, é um vídeo que eu li junto com vocês a matéria, então deu pra gente trocar essa ideia. Então agora para finalizar as minhas considerações. Galera, eu sei que as clínicas populares, né? Esse tipo de clínica, assim, tem suas desvantagens, tem seus problemas, tem suas dificuldades para os dentistas. Então, tem clínicas aí que o dentista vai achar condições, dependendo até insalubres de trabalho, materiais de baixa qualidade, sobrecarga de trabalho, muito paciente, estresse, muito problema mental, né, que o profissional acaba tendo, falta de valorização profissional, ou seja, desvalorização profissional, às vezes é calote que o dentista toma. Mas assim, galera, eu sei que tem todos esses problemas, só que a gente precisa também enxergar essas clínicas através de um ponto de vista um pouco diferente. E qual seria esse ponto de vista um pouco diferente? Galera, essas clínicas podem ter todos os problemas, mas elas abrem as portas para muitos dentistas recém-formados ingressarem no mercado de trabalho. Ou seja, encontrar o seu primeiro emprego, sabe? Então, assim, pode ter todos esses tipos de problemas, mas elas abrem as portas para os dentistas começarem a trabalhar, ingressarem no mercado. E quando o dentista entra no mercado, ele começa a fazer o seu networking, ou seja, começa a conhecer outros dentistas, começa de fato a entender como é que é a odontologia aqui fora, porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Uma coisa é a odontologia dentro da faculdade,
Outra coisa é a odontologia aqui fora, é você trabalhar, é o mercado de trabalho. Então, essas clínicas dão oportunidade para os dentistas recém-formados encontrarem o seu primeiro emprego. Depois que entra, faz o seu network, começa a conhecer outros dentistas que trabalham em outros lugares e assim vai conseguindo outras opções de trabalho e vai seguindo a vida. Mas assim, essas clínicas abrem as portas, dá a primeira oportunidade. E agora vocês pensam, galera, todas essas clínicas fechando, imagine quantas vagas de emprego vão deixar de existir. Aí você pensa, tem que pensar o seguinte, muitas e muitas vagas de emprego vão deixar de existir. Em contrapartida, você também tem muitos dentistas se formando. Então você pensa, qual é a lógica? O certo é a quantidade de vaga aumentar, porque a quantidade de dentistas que se forma é maior todos os anos. Só que está acontecendo o contrário. São muitos dentistas se formando e o número de vagas diminuindo. O que vai acontecer? Dentista não vai conseguir emprego. Tá? Grande chance disso acontecer, beleza? Principalmente aqueles dentistas recém-formados que estão em busca do seu primeiro trabalho. Tá? Então, vocês têm que tentar enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Eu tenho batido nessa tecla aqui em alguns vídeos para trás. É muito fácil você só enxergar o ruim da situação. Mas toda situação, não vou dizer toda, mas a grande maioria das situações também tem seus pontos positivos. Você só tem que enxergar, conseguir enxergar, ter maturidade para enxergar, entendeu? E é isso aí, galera, essas são as minhas considerações. Para finalizar aqui, a gente sabe que infelizmente muitos pacientes vão sair lesados, não sei como é que vai ser a conduta, o que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa que me preocupa, se isso aconteceu com a Odonto Company, será que não vai começar a acontecer com outras clínicas também, que trabalham na mesma, digamos assim, com a mesma forma, com a mesma conduta de operação? Será que não vai? Será que a Odonto Company puxou o bonde, puxou o barco e vão vir outros atrás? Né? Puxou a manada? Não sei, galera. Entende? Eu fico bastante preocupado, tá? Muito preocupado com tudo. Muito preocupado com a falta de emprego, né, que talvez vá acontecer. Fico muito preocupado com os pacientes que vão ser lesados, infelizmente. Isso me dá uma tristeza muito grande. E eu fico muito preocupado também com os franqueados que investiram todo o dinheiro que tinha por um sonho que agora ficou à deriva e naufragou. Beleza? Então é isso aí, galera. Ficar por aqui. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Isso aqui é tudo que eu conversei com vocês. Né? O que vocês acham do que eu falei? O que vocês acham dessa situação? Né? Deixa aqui nos comentários para a gente poder saber. Beleza? Finalizar o vídeo por aqui. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e valeu!